nas últimas semanas, após uma acusação de assédio sexual e retaliação contra Will Smith por uma violinista profissional. O ator e músico tem estado discreto, posta bastante sobre sua vida, mas evita comentar as acusações que enfrenta. Embora, eu vou te dizer, um registro judicial pode ter acabado de nos dar uma pista sobre o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você trabalha com criação de conteúdo, se você publica coisas nas redes sociais, já se perguntou como conseguimos divulgar tantos dos nossos clipes tão rápido? Em todas essas histórias, usamos algo chamado Opus Clip. Estou revelando isso do segredo. É um editor de IA tudo em um, que facilita muito cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma, usando inteligência artificial. Opus Clip gera B-roll, ajusta imagens e aprimora o áudio. Acesse Opus Pro/lateral, cadastre-se, faça o upload e em minutos terá clipes editados para TikTok, Shorts e Reels. Opus Clip é a sua solução completa. E ter uma ferramenta como o Opus Clip significa que nossos produtores podem trazer para você atualizações virais do tribunal instantaneamente. Ferramenta poderosa para compartilhar ideias e editar profissionalmente. Acesse Opus Pro/lateral para uma semana grátis e desconto depois. Então eu queria voltar a esse grande processo que comentamos algumas semanas atrás, o processo contra o ator e rapper Will Smith. E vou contar para vocês as últimas novidades que conseguimos descobrir com nossas próprias investigações. E depois vou trazer um advogado de celebridades para saber a opinião dele sobre o que Will Smith está fazendo atualmente. Tem algo que ele não deveria estar fazendo? Algo que ele deveria fazer? E também sobre as acusações na denúncia. Mas antes, eu preciso falar sobre o que Smith tem feito. Então, depois que falamos sobre isso, depois que falamos sobre quando a denúncia foi apresentada pela primeira vez. E novamente, vamos entrar nesse assunto depois. Homem de 57 anos foi processado por uma violinista profissional da turnê de Smith em ação judicial por assédio sexual e retaliação. Desde que o processo começou no início do mês, ele não ficou na dele. No Instagram de Will Smith, há fotos e vídeos das viagens que fez ao Egito e Botsuana, no Jimmy Fallon, desejando feliz aniversário ao ex-colega Jazzy Jeff. Ele tem divulgado muito seu novo programa de viagens, Pole to Pole, da National Geographic, no Disney Plus e Hulu. Nada sobre Brian King Joseph ou a queixa no Tribunal Estadual da Califórnia. Vimos algo e fomos ao registro do tribunal. Há registros de entrega que indicam notificação oficial sobre a queixa. Neste caso, parece que a empresa ré, sobre quem falaremos, talvez já tenha sido notificada, mas pelo que percebemos, não vi confirmação definitiva de que Will Smith, como réu, tenha sido notificado. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é algo para se ter em mente sobre como isso está progredindo. Agora, antes de entrar no mérito do caso e de como, você sabe, Will Smith pode se defender. Brian King Joseph é o autor do processo. É sobre isso que estamos falando. O ex-participante do America's Got Talent processou Will Smith e a empresa ré. Como mencionei, essa empresa de gerenciamento ligada ao Will Smith, Treyball Studios Management. No início deste ano fui contratado para ser um artista em uma grande turnê com alguém que é muito famoso na indústria. Então eu estava animado, sabe? Orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido essa oportunidade. Infelizmente algumas coisas aconteceram e não posso entrar em detalhes, pois agora é uma questão legal. O motivo de eu falar sobre isso é porque ser demitido, culpado, envergonhado ou ameaçado ou algo assim, simplesmente por denunciar má conduta sexual ou ameaças à segurança no trabalho não é aceitável agora. Esse vídeo foi postado antes do processo se tornar público, e nele ele não detalhou quem era ou as alegações legais. Antes do processo ser público, vou dizer, em um story do Instagram, postado após a abertura do processo, estava escrito: "O apoio significa muito. Gente, obrigado." Qual é a acusação do processo? Joseph afirma que, em 24 de novembro, o pessoal do Smith o chamou à casa do ator para uma apresentação e possível gravação. Ele vai lá e toca violino para eles. Smith diz que convidou Joseph para uma apresentação em San Diego e para participar da turnê baseada em fatos reais, 25 Tour.
E ele afirma que realmente tocou nesse show em San Diego, que, aliás, ele parece ter postado um vídeo no Instagram. E este é Smith entrando no palco e aparentemente o apresentando, Brian Kay. E na legenda diz: ainda não acredito. 2 noites esgotadas com o único e inigualável Will Smith no Observatory North Park, que aliás fica em San Diego. Em dezembro de 2024, ele disse que Smith queria que participasse mais das apresentações, valorizava seu papel na equipe e lhe deu mais tempo de palco. Ele convidou-o para tocar nas faixas de Smith, e Joseph afirma que Smith lhe disse: você e eu temos uma conexão especial que não tenho com mais ninguém. Smith aparentemente comentou sobre isso. Lembre-se disso. Então Joseph afirma que, confiando nisso, certo, em participar dessa próxima turnê de vários meses, ele disse para a equipe de Smith: olha, vou comprar todo esse equipamento musical, vou comprar medicação, outras coisas. Então, ele está desembolsando muito dinheiro confiando nisso. Joseph diz que se juntou ao Will Smith na turnê em Las Vegas em março de 2025. Todos os quartos de hotel para ele e a equipe foram reservados pelos réus, e só a equipe ou o pessoal do hotel tinha acesso ao quarto dele. Ele afirma que alguém entrou em seu quarto em 20 de março sem sua permissão e que a segurança do hotel não viu sinais de arrombamento. As únicas pessoas, segundo ele, que teriam estado lá seriam supostamente a equipe de gerenciamento de Smith. Como ele sabe que alguém esteve no quarto? A queixa afirma: as evidências incluíam um bilhete escrito à mão para o autor, dizendo: Brian, eu volto. Não mais tarde. 5h30, só nós, e um coração desenhado. F. Restaram lenços umedecidos, uma cerveja, mochila vermelha, frasco de medicamento para HIV em nome de outra pessoa, um brinco e documentos de alta hospitalar de outra pessoa. O autor temia que um desconhecido voltasse ao seu quarto para atos sexuais sem seu consentimento. Então, Joseph afirma que imediatamente notificou a segurança e os representantes de Smith sobre o que havia acontecido, que ele, abre aspas, obteve documentação fotográfica, trocou de quarto e também ligou para a linha policial não emergencial. Depois de tudo isso, esse é o principal argumento da queixa. Ele afirma ter sido culpado e dispensado da turnê pelo gerente Tim Miller e declara, abre aspas, ao pedir explicações, o autor teve a culpa pela demissão atribuída a ele por Tim Miller, representante dos réus, dizendo: eu não sei, você me diga, pois todos falam que o que aconteceu com você é mentira, que nada ocorreu e você inventou. Então, por que mentiu e inventou isso? Na queixa, José alega que ficou chocado com essa acusação e que apresentou provas e uma linha do tempo. Mas, abre aspas, o réu nunca fez qualquer esforço para verificar se a preocupação com a segurança era verdadeira ou não. Uma ligação para a segurança do hotel teria sido suficiente. Em vez disso, o réu estava determinado a demitir o autor, porque ele denunciou a tentativa de agressão sexual. Miller afirmou, pessoalmente e por e-mail, que a turnê tomava outro rumo, o que contribuiu para a demissão do autor. Após a denúncia e demissão do autor, o réu contratou outro violinista para a mesma posição na turnê. A contratação indicou que o motivo alegado pelo réu para a demissão era apenas pretexto. Segundo a petição, o autor reforça isso com informações e convicção. A conduta do réu excede uma simples falha em proteger um funcionário ou uma disputa sobre uma reivindicação. Os fatos indicam que Willard Carroll Smith II preparava e condicionava Joseph para a futura exploração sexual. A sequência de eventos, as declarações de Smith ao autor e as circunstâncias da invasão do hotel indicam um padrão predatório, não um caso isolado. O réu causou ao autor sofrimento emocional, prejuízo econômico e dano à reputação. O autor também foi prejudicado como resultado do estresse de perder o emprego. Sua saúde se deteriorou, causando danos fisiológicos graves. O autor desenvolveu TEPT e outros transtornos mentais após ser demitido e está processando por diversas causas. Aqui, retaliação pela lei da Califórnia, pelo Código do Trabalho, demissão retaliatória e violação de política pública. Aqui, denunciar assédio sexual ou questões de segurança no trabalho resulta em demissão, mesmo sendo atividade protegida.
Também há a alegação de violação da Lei Bem. Você pode processar se achar que seus direitos pela Constituição ou Lei da Califórnia foram violados. Os réus, conforme alegado, ameaçaram, intimidaram ou coagiram o autor ao demiti-lo, alegando falsamente seguir outra direção e o substituíram. Há uma alegação de violação da Lei Ralph, que protege contra violência ou ameaças por sexo ou orientação sexual. Alega-se que a invasão ao quarto dele foi um ato violento, ameaça ou intimidação sexual. Inclua as circunstâncias, a natureza pessoal dos itens deixados, o bilhete para o autor e declarações anteriores de Smith, como: "Você e eu temos uma conexão tão especial." Apoie a ideia de que o autor via o sexo ou orientação sexual como principal motivo para a entrada ilegal e conduta relacionada. Há uma denúncia de assédio sexual, violando a Lei de Emprego Justo e Habitação da Califórnia, que protege funcionários contra assédio e discriminação. O texto continua dizendo que o Código do Governo torna ilegal que um empregador ou qualquer outra pessoa, por motivo de sexo, assedie um funcionário. Um empregador também pode ser responsabilizado por assédio cometido por não funcionários contra seus funcionários. José afirma ter sido empregado pelos réus e trabalhava na Califórnia se preparando para a turnê. Por isso, a violação da lei é de jurisdição californiana. Alguém invadiu o quarto dele durante a turnê ou no trabalho. E que um bilhete foi deixado com a intenção de envolvê-lo em atos sexuais, um bilhete deixado no quarto de hotel dele, um quarto que foi designado e organizado pelos empregadores dele, os réus. Eles não tomaram providências após o relato de José, que acabou demitido. Na queixa, José detalha os danos e prejuízos que também analisei. Antes de chamar Imran Ansari, advogado de defesa de celebridades, já conversamos com o advogado de Brian José, Jonathan Delchad, no episódio anterior do Sidebar. Veja parte do que ele disse ao explicar essa conexão. Voltando para Will Smith. Quero me adiantar, ainda não fizemos a fase de descoberta, nem sabemos quais fatos surgirão. Mas, novamente, as alegações aqui. Até agora, acho que as principais alegações na nossa queixa são de que é algum tipo de retaliação por denunciar assédio sexual. Esse é o foco principal dos argumentos aqui. Novamente, o que estava escrito no bilhete? Que supostamente foi escrito no bilhete. Tudo o que eu vou dizer é supostamente, porque tudo isso é Claro. com base na denúncia e informação de crença, você está certo, essa é a questão. Podemos ligar isso a nós? Acho que há outra opção também. Isso é só para a parte do assédio sexual, para a denúncia, sabe? Claramente isso chegou ao Will Smith. Quero dizer que a denúncia foi feita ao gerente da turnê, o braço direito. Esse é o Tim Miller? Por acaso? É o Tim Miller? Ok. Certo? Sim. E então, sabe, isso é. Eu presumo que você não está perguntando sobre isso, sobre a retaliação pela denúncia. Estou presumindo que você está perguntando. Ele sabia que isso estava lá, e então a pergunta passa a ser: por que ele está retaliando por causa da denúncia? E essa é a pergunta crucial aqui. Quero voltar ao Will Smith rapidamente, e me corrija se eu estiver errado. Um comentário citado na denúncia é uma acusação geral de assédio sexual. Para deixar claro, seu cliente está alegando que Will Smith alguma vez o assediou sexualmente ou fez alguma proposta para ele, de alguma forma. Essa não é a alegação feita na nossa denúncia agora. Sim, mas o suposto comentário de Will Smith para ele foi incluído por um motivo. Não. Foi o comentário que ele supostamente fez, e acho que minha referência a outros comentários não identificados fez ele acreditar que o que foi deixado no quarto de hotel estava ligado à alegação de assédio sexual. Acho que ainda precisa ser analisado, não quero me precipitar. Esses fatos surgirão na fase de descoberta, e você está pedindo que eu faça suposições sobre o ocorrido. E, novamente, como advogado, nosso trabalho é defender nossos clientes, descobrir os fatos. Por enquanto, só conheço a versão do meu cliente. Claro. Queremos fazer a descoberta, queremos entrar nos detalhes desse caso, queremos descobrir exatamente o que aconteceu, quem esteve envolvido nisso. E você sabe, existem maneiras de descobrir essas coisas agora. O advogado de Smith, Alan B. Grodsky, comentou na época da abertura do processo, abre aspas,
As alegações do Sr. Joseph sobre meu cliente são falsas e irresponsáveis e são totalmente negadas. Usaremos todos os meios legais para lidar com essas alegações e garantir que a verdade apareça. Quero chamar o advogado das estrelas Imran Ansari, que já defendeu L.A. Reid, 50 Cent, Harvey Weinstein e Russell Simmons. Obrigado por estar aqui, Imran. Faz tempo. Bom te ver. Obrigado por me receber, Jesse. Vou começar falando sobre o que Will Smith fez desde que o processo começou. Como já mencionei, ele tem estado muito ativo nas redes sociais, tem promovido seu novo programa, tem viajado, postando fotos com a família. Silencioso sobre o caso, não me surpreende, não mencionou isso. Mas para alguém que foi atingido por um processo bombástico como esse, um processo tão público como esse, o que você acha dele estar sendo tão público e simplesmente vivendo a vida dele? Jesse, olha, se ele fosse meu cliente e estivesse procurando conselhos sobre, sabe, como eu devo reagir a isso, no aspecto de relações públicas, no aspecto público, eu provavelmente diria pra ele, tipo, olha, você não quer simplesmente ficar em silêncio. Siga com a sua vida, realmente mostre uma imagem pública de que isso não te incomoda porque você não tem nada a temer, certo? Que essas são alegações que vamos combater no tribunal, que vamos nos defender e talvez até derrubar antes de chegar à fase de investigação com uma moção para arquivar o caso. Esse é um conselho que eu daria para Will Smith agora, e provavelmente ele já ouviu isso do advogado dele. Ele só está seguindo a vida normalmente, quando ele tem essas outras coisas acontecendo na carreira dele. Você acha que isso tem a ver com as acusações contra ele? Quem vê as manchetes pensa: o que Will Smith fez? Ao ler sobre isso, e após conversar com o advogado do autor, percebi que não é exatamente assim. Will Smith não é acusado de agressão sexual, assédio, nem de troca de favores ou algo similar ao que vimos recentemente. Serei direto. Eu meio que questionei o advogado sobre isso. Eu disse: me mostre a ligação direta com Will Smith e tenho que dizer, não ficou muito claro para mim. Quer dizer, eu entendo do ponto de vista legal, eu entendo. Mas eu acho que, para um observador comum, talvez eles não consigam fazer essa conexão necessariamente. E eu fico pensando se é esse o caso. Talvez você veja, talvez eu veja, do jeito errado, mas também fico pensando se isso pode estar ditando o motivo pelo qual Will Smith está apenas vivendo a vida dele. Sim, não, Jesse. Para me preparar, assisti a sua entrevista com aquele advogado. Adorei você mencionar novamente o tecido conjuntivo, como na sua entrevista com ele. Realmente existe essa conexão. Eles incluem Will Smith na denúncia, o que terá impacto chocante. Vai ser, sabe, algo que eles podem divulgar em termos de publicidade em torno da denúncia. No tribunal, você conseguirá provar algum erro real de Will Smith. E o mais importante, Jesse, esse elo de ligação, você vai conseguir conectar Will Smith e suas supostas ações? Aqui a queixa é meio fraca. Não vejo dano real sofrido pelo autor devido às alegações dele. Acho que não vão conseguir. Essa é minha opinião, Jesse. Estou lendo a queixa. Eu vejo a acusação contra Will Smith como indivíduo, aquele comentário que ele supostamente fez sobre ter uma conexão. Mas eu não sei, e novamente, eu não acho. Minha opinião é que isso não chega ao nível de qualquer responsabilidade. E na sua entrevista com o IEA... A contramedida é que Will Smith comanda a turnê e todos trabalham para ele. Ele supostamente fez um comentário que pode ser interpretado de várias formas. Eles parecem sugerir que é um entre muitos comentários. Joseph é demitido e acredita que isso ocorreu apenas por ter feito a denúncia. Esse suposto caso de assédio sexual, possível agressão sexual, porque eles contrataram outro violinista e que Will Smith tinha que saber disso, que Will Smith estava por trás disso. Eles associam isso aos comentários estranhos que ele fez, conectando as coisas dessa forma. Bom, olha, eu não acho que isso realmente vai passar no tribunal. Ainda é cedo, vamos ver o que acontece. Mas se você vai apresentar uma queixa e alegar responsabilidade individual como fizeram com Will Smith, havia aquele comentário que discutivelmente poderia ser inofensivo. Sem conotação sexual, só algo como: você vai participar da turnê, tocar música e sinto conexão com você. Ele pode ter dito isso a outros músicos antes. Mas qual é a responsabilidade contra Will Smith? Se você vai ter esses comentários e alega e faz referência a outros comentários, mas não coloca isso na queixa, entende? Isso levanta questionamentos. Mas a conexão, certo? Para a responsabilidade individual, não acho que vão conseguir provar.
Na entrevista, o advogado mencionou com base em informações e crenças. Tudo isso pode ser reforçado na fase de descoberta, mas é preciso passar pela primeira etapa antes. E eu espero que vejamos uma moção para arquivar vinda do lado do réu contra essa queixa em particular, especialmente contra as alegações e envolvendo Will Smith como indivíduo. Esse é um bom ponto, e eu quero deixar isso claro. Então, você não precisa incluir tudo na sua queixa inicial, mas ela precisa atingir um certo limite para que o processo continue, certo? Perguntei isso a ele e ele disse que aprenderíamos mais durante o processo de descoberta. Você sentiu que a queixa estava relativamente básica até agora contra qualquer um dos réus? Jesse, eu pessoalmente acho que sim, certo? Porque, sabe, você tem todas aquelas causas de ação sob a lei estatutária da Califórnia em relação à retaliação. E a alegação ali, certo? E claro, em uma petição no âmbito civil, você só precisa apresentar as alegações de forma suficiente para entrar no tribunal. Mas há certos aspectos de reivindicações como essa que eu acho que, nesta petição em particular, especialmente contra Will Smith, individualmente, esse indivíduo, o autor, pode ter dificuldade para que essa reivindicação prossiga. Apenas considerando o que está nesta petição. Depois vem a fase de descoberta. Mas se eu estivesse no time de defesa, com certeza eu estaria considerando uma moção para rejeitar com base na suficiência dessa petição e se ela realmente apresenta uma alegação. Causa direta do dano ao Will Smith. Já a corporação é outra questão. Se ele vai alegar demissão por retaliação, espero que eles apresentem a defesa. Não sabemos a posição da defesa agora, seja sobre demissão ou retaliação. Tenho certeza de que vão alegar outros motivos para demitir essa pessoa sem ser pretexto. Se ele provar isso, entra na sala e encontra um bilhete com tudo aquilo. Ele não fez nada e ninguém conhecido estava lá. Ele só entra. Se ele conseguir provar isso, se ele tiver o bilhete, se ele tiver imagens de vigilância, se ele tiver relatórios que ele, você sabe, entregou para a segurança do hotel e para a polícia, se ele conseguir provar esse aspecto do caso, quanto isso muda tudo? Então, se ele conseguir provar isso, e de novo, você sabe, não dá para especular em nada disso, certo? É preciso ter provas concretas e relacioná-las a uma teoria de responsabilidade. Jesse contra esses réus. Se ele conseguir mostrar isso, eu ainda tenho essa dúvida, certo? Novamente, não quero criticar o autor, apenas analiso com base na petição. Ainda acho que vai ser difícil responsabilizar os réus de alguma forma, por causa do que teria ocorrido no quarto de hotel, envolvendo o bilhete, itens deixados e comentários sugeridos nele. Os réus sabiam ou deveriam saber que isso poderia ocorrer? Tinham dever de proteger o quarto e há alguma ligação nisso? Se alguém entrou no quarto de hotel e fez isso, a ligação entre essa pessoa e os réus citados, talvez consigam provar e mostrar evidências, mas pela denúncia ainda sinto que falta uma ligação. É ilegal ele ser demitido por ter denunciado isso? Isso é legal? Porque eles podem argumentar? Sim, nós escolhemos outra pessoa. Quero dizer, o que parece que ele está alegando é o fato de que eles não, sabe, contrataram outro violinista, segundo ele. Fico pensando se ele consegue provar que foi demitido, porque foi demitido logo após denunciar isso. Junte as peças e fale comigo. Claro, se ele conseguir provar que houve uma demissão por retaliação, que ele apresentou essas denúncias, que disse que se sentia inseguro, que sentia que havia algum tipo de assédio sexual acontecendo aqui e que essa reclamação foi a base para sua demissão. Se ele conseguir ligar esses pontos e relacionar isso aos réus, então certamente ele pode ter um caso de retaliação, certo? Ao analisar a denúncia e entrevistar o advogado, ele indicou que não se trata exatamente de uma acusação de assédio sexual contra o Will Smith. O que é importante ressaltar é um caso de demissão por retaliação. Esse é o ponto principal. E se ele conseguir mostrar que houve algum tipo de retaliação por ele ter falado sobre isso, então ele pode ter um caso discutível contra os réus.
Tenho certeza que existe outro lado nessa história. E talvez vamos esperar para ver as moções que estão sendo apresentadas ou que talvez sejam apresentadas em resposta a essa queixa, ou certamente durante a fase de descoberta, se passar da fase inicial do processo. Quero retomar algo do início do programa. Analisamos os documentos do tribunal e, pelo que vi, há registros de entrega ligados à empresa de administração citada como réu. Não vemos isso sobre Will Smith. Isso quer dizer que ele ainda não foi notificado da queixa? Isso seria incomum? Então, Jesse, o que eu, só com base no que você está me dizendo agora, eu imagino, e nós temos um comentário, certo? O advogado dele declarou ter recebido a notificação da queixa em nome de Will Smith. Não há alarde com um oficial de justiça, pois não conseguem chegar à casa do Will Smith pelos portões ou porque ele não está lá. Há um oficial de justiça esperando para surpreender Will Smith em um evento público e entregar documentos, o que é bem dramático. Normalmente, ao atender uma figura pública ou celebridade, você sabe que em algum momento eles vão entregar isso ao cliente. Ao reclamar, você informa a outra parte: vou aceitar a intimação pelo meu cliente. Não é necessário intimação pública ou problemas, nem surpreendê-lo em um tapete vermelho. Vou aceitar a intimação e discutir um prazo razoável para responder à queixa. Acho que foi isso que ocorreu. Intimaram a entidade corporativa. Mas Will Smith, o advogado dele, muito provavelmente, de novo, estou especulando, mas muito provavelmente entrou em contato com os advogados do autor. Eu vou aceitar a intimação. É hora de responder. Se avançar e sobreviver à moção de rejeição, o processo segue. Se isso for baseado nessas alegações, se Will Smith decidisse fazer um acordo, as pessoas veriam isso como uma admissão de culpa? Isso é complicado, Jesse. Você sabe como é lidar com esse tipo de caso envolvendo uma celebridade, alguém sob os holofotes. Quando você faz um acordo em um caso, se for uma decisão de resolver o caso, às vezes o público vai enxergar isso como algum tipo de admissão de responsabilidade. Algumas pessoas que não entendem a diferença entre questões civis e criminais vão dizer: ah, ele é culpado, deve ser culpado, ele fez um acordo. Mas, Jesse, nem sempre é assim, certo? Sabe? Às vezes o réu toma uma decisão de negócios pensando: enfrento o custo, tempo e esforço de julgar esse caso ou apenas resolvo a reivindicação? Eu nego a reivindicação, acho que a reivindicação é besteira. E eu só quero seguir com a minha vida e meu negócio, certo? Nessas circunstâncias, às vezes, por trás de portas fechadas, os advogados conversam e um acordo é feito. Às vezes nem há dinheiro envolvido nesses acordos e são divulgadas declarações. Mas não se pode presumir que quem faz o acordo é automaticamente culpado ou admite erro. Porque às vezes, especialmente com essas celebridades e figuras públicas, eles preferem evitar o escrutínio judicial e investigações não só sobre as alegações dessa pessoa, mas também de outras áreas de suas vidas. Eles preferem resolver e seguir em frente. Imran, desculpe, vamos ver no que dá. Quero continuar a conversa enquanto o caso avança e agradeço pelo seu tempo. Não suma, você nunca aparece mais no sidebar. Sinto falta, não é legal. Esqueceu da gente, Imran. Me avise. Sempre vou arrumar um tempo pra você, cara. E é isso que temos pra vocês, por enquanto, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, se inscrevam no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês também podem nos seguir, aliás, no Peacock da NBC. Temos episódios do Sidebar lá. Se quiserem me seguir no Instagram, podem acompanhar meu programa na News Nation, Jesse Weber ao vivo. Até a próxima, pessoal.